Olá, seja bem-vindo ao dia 33 do Projeto 90. Eu sou o pastor Adriel Barros, que alegria que você está comigo aqui nesse vídeo. Pelos próximos 90 dias, nós estamos em uma jornada para lermos e aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Se você ainda não teve a oportunidade, por favor, já entre no nosso canal, se inscreva, ativa também o sininho de notificações para que você possa ficar por dentro de tudo aquilo que nós vamos lançar aqui no Projeto 90. E se você puder, por favor, já manda esse devocional também para pelo menos 100 pessoas, para que elas possam estudar a palavra de Deus juntamente conosco, tá? Como de costume, se você está no carro, indo para o trabalho ou para algum lugar, apenas escute, preste atenção naquilo que você está fazendo aí, tá bom? Mas se você está em casa ou no trabalho, um lugar que permite, já pegue o seu bloco de notas, já liga o aplicativo de notas para que você possa escrever tudinho que o Espírito Santo vai nos ensinar aqui hoje. Como eu disse, nós estamos entrando no dia 33 do nosso devocional, onde nós lemos 1 Crônicas, capítulo de número 17, até 1 Crônicas, capítulo de número 29, tá? Muita coisa boa aconteceu, muitas histórias estão acontecendo ao mesmo tempo, mas eu queria focar com vocês em um homem e uma história, tá? Davi e o templo. No devocional passado, eu falei com vocês que nós íamos falar sobre uma história que nós já tínhamos falado em outros devocionais. E isso vai acontecer novamente hoje. Eu vou te explicar por quê. O livro de 1 Crônicas e 2 Crônicas é uma explicação de algumas histórias que aconteceram em 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, tá? Por isso que talvez você vai ver um pouco de repetição, mas as histórias são escritas com detalhes riquíssimos, tá? Diferente de quando elas aparecem pela primeira vez em 1 Reis, 2 Reis, 1 e 2 Samuel, tá bom? Então, por isso que você vai ver algumas coisas repetidas, mas com lições novas. E é exatamente isso que nós vamos conversar. Nós vemos, né, que Davi tinha esse desejo de construir um templo para o Senhor, né, a casa de Deus, o templo em Jerusalém, mas ele recebeu um não de Deus. E existem algumas lições que nós aprendemos em 1 Crônicas que eu queria passar hoje para você. E hoje eu queria muito falar sobre legado. Nós vemos o desejo de Davi em 1 Crônicas, capítulo 17, de construir um templo para Deus, uma casa para Deus, tá bom? E aqui vai a primeira lição que eu quero passar para você. Eu queria que você escrevesse já, que é o seguinte: nem todo não de Deus é rejeição, tá bom? Às vezes é apenas direção. O não de Deus para a sua vida, na maioria das vezes, não é que Deus está te rejeitando, não é que Deus não te escolheu, não é que Ele não te ama, é simplesmente porque o sim te tiraria da rota. Deu para entender? Se Deus te dá um sim e você entra em uma situação que você não é para estar, você acaba vivendo coisas erradas no tempo errado que pode te trazer prejuízo grande. Tá? Então é por isso que Deus às vezes nos diz não, para nos proteger, tá? Para nos redirecionar para algo maior que Ele tem preparado para nós. Não é uma rejeição, tá? É um posicionamento, é um redirecionamento que Deus estava fazendo. Foi exatamente o que aconteceu com Davi, tá? Davi fala com o profeta Natan e diz ao profeta Natan: eu quero construir uma casa para Deus. Mas Deus responde para ele: Davi, eu nunca pedi isso. Tá? Davi, não será você. E ele diz para Davi: Davi, eu não quero que você construa com as suas mãos. Quem vai construir para mim será o seu filho Salomão, tá? Isso está no capítulo 17 de 1 Crônicas, versículo 4, e ele diz: não serás tu que edificarás a mim uma casa, tá bom? Deus estava falando para Davi: Davi, não vai ser você. O desejo do seu coração é bom. Deus estava falando: Davi, não vai ser você. O desejo do seu coração é bom, mas não é o propósito que eu tenho para você, tá? Deus não estava falando, dizendo para Davi: Davi, eu não te quero, tá? Deus apenas estava falando para Davi: não é a sua missão. Deu para entender? Deus não estava rejeitando a Davi. Deus estava falando para Davi: Davi, você não vai perder tempo com coisas que não foi feito para você.
Existem outros propósitos e outras missões que eu te coloquei na terra para fazer. E esse de me construir uma casa não será você, é o propósito do seu filho Salomão. Trazendo isso para as nossas vidas, o que nós aprendemos? Quando Deus nos diz não, quando Deus fala para a gente, olha, você não pode, você não vai entrar, você não vai se relacionar. Então não é Deus dizendo para a gente, olha, eu não te quero, né? Eu não quero você, eu não te amo, não é nada disso. Deus apenas está nos dizendo, não é o seu propósito, não faz parte da missão que eu confiei a você, não faz parte do propósito que eu tenho para você escrito antes que você nascesse. Deus está falando, não perca tempo com coisas que vão te tirar da rota. O não de Deus está nos protegendo para que nós possamos continuar no caminho que Ele tem para nós, tá? Deus, Ele não te mede, né, pelo que você quer fazer, tá? Mas, pastor Adriel, lembra que nós falamos sobre intenção, alguns devocionais atrás, né, que as pessoas têm intenção boa, mas intenção não é o suficiente. Será que Deus te deu o ok? Lembra, nós falamos de Adonias, filho de Davi, que queria tomar o reinado do seu pai simplesmente porque Davi estava triste, simplesmente porque Davi estava doente. A intenção do coração, o cara tinha ambição, né? Queria reinar no lugar do seu pai, mas só porque você tem ambição não quer dizer que você recebeu o ok de Deus. Só porque a intenção é boa não quer dizer que Deus está aprovando, tá bom? Deus não te mede pelo aquilo que você quer fazer, tá? Ele te mede pelo aquilo que Ele te chamou para fazer, tá? O que Deus te chamou para fazer vai ser infinitamente mais importante do que aquilo que nós queremos fazer, tá bom? Tem portas que Deus fecha e eu preciso que você entenda isso, não porque você é ruim, tá? Não porque Ele não te ama, como eu já disse, mas é porque não é o seu tempo, tá? Não é a sua fase, não é a sua responsabilidade. Nós tomarmos o peso de outras pessoas, entrarmos em situações que Deus não nos chamou para estar, não é a sua fase, ok? Não é a sua responsabilidade, não é a sua temporada de estar aí. Então, tome cuidado para não se entristecer com Deus quando Ele diz não. Deus apenas está te protegendo e te dizendo, meu filho, vai chegar o tempo certo das coisas, mas agora é não, tá? É muito importante, o não de Deus te protege. O não de Deus evita várias coisas ruins acontecerem conosco. O não de Deus nos salva de consequências erradas, tá? Então, é bom nós mantermos isso na nossa memória. Em 2026, nós vamos receber vários sims de Deus, com certeza, mas também nós vamos receber vários nãos. E nós precisamos nos alegrar, tanto no sim e quanto no não, tá? E aí entra a lição número 2, que acontece com Davi, que é mais importante do que a primeira, porque maior do que a intenção do seu coração, mais importante do que aquilo que você quer fazer, é a maturidade de ouvir o não de Deus. Olha o que acontece com Davi, tá? E aqui vai a lição número 2, você pode escrever isso daí. O coração maduro, ele trabalha por algo que talvez ele nunca veja pronto. Pastor Adriel, explica isso para mim. Isso faz parte do legado, né? Está em 1 Crônicas, capítulo de número 22, quando Deus diz para Davi, Davi, não é você que vai construir, é o seu filho Salomão que vai construir. Por que, Davi? Sua mão está suja de sangue, você já matou muita pessoa, você já destruiu várias cidades, então eu não quero, tá? Mas eu vou trazer o seu filho Salomão, que vai ser conhecido pela paz, né? Ele vai ter paz com todos os vizinhos, os reinados vizinhos vão amar quem Salomão é, então eu vou ser o pai dele e ele vai ser o meu filho, então eu vou deixar isso para Salomão. Davi, você já fez muita coisa errada, eu não quero que o templo, a minha casa seja construída por você, tá? Mas olha a maturidade do coração de Davi. Mesmo que Davi não ia ver o templo construído, mesmo que Davi não fosse ver a casa de Deus erguida, olha o que Davi começa a fazer. Ele começa a juntar ouro. Isso aqui é forte, tá? Isso aqui vai dar uma pregação. Ele começa a juntar prata, ele começa a juntar madeira, ele organiza os levitas, ele prepara os materiais do templo todo, prepara o povo para a chegada da casa de Deus. E ainda mais, ele prepara Salomão, ele chama Salomão e diz, meu filho, Deus não me deu a permissão de construir o templo,
mas você vai construir. Mas sabe uma coisa, Salomão? Mesmo que eu não vá construir, deixa eu te ajudar a organizar. Deixa eu te ajudar a juntar ouro, a juntar prata, madeira. Deixa eu organizar aqui os levitas. Deixa eu preparar os materiais, o povo, para que quando chegue o tempo de Deus te usar, você possa construir o templo. Olha a maturidade no coração de Davi. Ele sabia que não ia ver o templo, a casa de Deus preparada, mas ele faz todos os preparativos para o seu filho construir o templo de Deus. Isso é uma maturidade gigantesca e aí faz parte do legado, tá? Em 1 Crônicas, capítulo de número 22, verso 14, nós vemos Davi dizendo ali, olha, com grande esforço eu prepararei, vou buscar os materiais. Ele está falando, olha, eu vou me esforçar ao máximo. Davi estava falando, eu vou fazer o meu máximo, eu vou me esforçar ao máximo para te colocar em uma posição para você fazer as coisas acontecerem. Isso só acontece com pessoa madura. Só pessoas que entendem o não de Deus conseguem ajudar outras pessoas a alcançarem aquilo que ela queria um dia. Você imagina isso, a maturidade que leva você a ajudar uma pessoa a conquistar o sonho que um dia foi seu, a conquistar o lugar que um dia você sonhou em estar. Isso é extraordinário. Davi não foi só um homem de conquistas. Nós conhecemos Davi pelas suas conquistas, mas ele foi um homem de legado também, tá? E aqui vai algo que eu quero que você escreva. Gente imatura só trabalha pelo aquilo que ele vai usufruir. Meu Deus, isso é forte, hein? Pessoas imaturas só trabalham se elas forem ver o resultado do trabalho das suas mãos. Meu Deus, mas gente madura trabalha pelo que vai permanecer, trabalha pela próxima geração. Sim, talvez eu não vou ver acontecer nos meus dias, mas os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos vão viver, né? Tudo aquilo que eu trabalhar para construir hoje, os meus netos vão ver, os meus filhos vão viver, os meus bisnetos vão viver e usufruir disso. Isso é maturidade cristã e nós podemos aplicar isso na família, no ministério, no casamento, né, com filhos, igreja. Tudo que eu vou construir hoje, tudo que eu vou trabalhar duro, arduamente para construir, tentar construir hoje, eu preciso entender que mesmo que eu não vá usufruir, mesmo que eu não vou aproveitar, né, me deleitar naquilo que eu construí, mesmo que eu não vou tirar vantagem do trabalho duro que talvez eu esteja colocando por anos, eu preciso entender que isso faz parte do meu chamado. Eu tenho certeza que existem coisas que a El Shaddai Church vai viver daqui a 40 anos, quando eu não estiver mais aqui, que eu estou preparando hoje, que meus filhos vão preparar daqui a 10 anos, que meus filhos vão preparar daqui a 20 anos, que meus netos vão preparar daqui a 30 anos. Nós precisamos entender que só porque não vai vir na nossa mão, só porque nós não vamos usufruir, não quer dizer que não esteja no nosso calendário para fazer. Não quer dizer que não esteja no nosso propósito para fazer. Você quer ver o maior exemplo de todos na Bíblia? Moisés. Moisés passou 40 anos com o povo do deserto, guiou eles, levou eles pelo deserto, por todos aqueles milagres, aquelas lutas, aquelas guerras e etc. Mas Moisés não entrou na terra prometida. Mas não quer dizer que aquilo que Moisés não tenha feito não tenha sido importante. Na verdade, foi de suma importância, né? Talvez foi a pessoa mais importante ali para a história do povo de Israel, mas ele não viveu as promessas. Claro que por algumas escolhas erradas, mas mesmo assim, talvez Moisés, depois que recebesse aquela palavra de Deus, olha, você não vai entrar na terra prometida, ele poderia ter desistido e falar, tá, já que eu não vou usufruir da terra, eu não preciso levar o povo para a terra. Mas aí está o problema, aí está a maturidade do crente. Só porque você não vai ver, só porque você não vai usufruir, não quer dizer que não esteja no propósito de Deus para você fazer e preparar. Davi entendeu a mesma coisa. Davi falou, olha, eu sei que eu não vou ver o templo construído, mas eu vou colocar o meu filho Salomão em uma posição para que ele possa
fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Eu vou colocar Salomão em uma posição para que ele possa ser vitorioso, para que ele possa dar certo naquilo que Deus chamou ele para fazer. Que Deus possa nos dar essa maturidade hoje, para nós reconhecermos que mesmo que talvez não vamos ver com os nossos olhos, nós precisamos preparar, nós precisamos nos esforçar para que as próximas gerações possam viver tudo aquilo que Deus tem preparado para elas, em nome de Jesus. E com isso nós chegamos ao fim do dia 33 do nosso devocional. Amanhã, o dia 34, nós acabamos já com o livro de 1 Crônicas, estamos entrando no livro de 2 Crônicas, onde nós vamos ler o capítulo 1 até o capítulo 12. Lembre-se, já manda esse devocional para algumas pessoas que você conhece, para que elas possam estudar a palavra de Deus juntamente conosco. Amanhã, às 6h30 da manhã, em ponto aqui, nos vemos no dia 34 do nosso devocional. Deus te abençoe.